Tem falso profeta para todo lado. Hoje tá na moda, tem um monte por aí. Mas você sabe o que torna uma pessoa, um profeta, uma profetisa, falso? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Fala, povo! Bem-vindo a mais um episódio da série No Deserto, um estudo do livro de Números. No último episódio, a gente descobriu um pouquinho como funciona o reino dos céus, qual é o estatuto da lei de Deus, que você pode conferir clicando no link que está aparecendo aqui na sua tela. E a porção de hoje se chama Balaque. Balaque era um rei dos Moabitas e o nome dele significa destruidor, devastador. A Bíblia diz que ele viu os filhos de Israel e é nesse momento que os olhos dele se enchem de inveja e também de medo. Ele chama o outro povo, que são os midianitas, para poder conspirar juntos sobre como vamos amaldiçoar Israel. Por isso, eles contratam um profeta chamado Balaão. O significado do nome dele é sem povo, para tentar amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus mesmo fala, não vai com eles, porque esse povo é bendito, você não vai conseguir amaldiçoar. E a história se desenrola e ele vai mesmo assim. Lembra que Deus tinha prometido para o Abraão, benditos os que te abençoarem e malditos, amaldiçoados, aqueles que te amaldiçoarem? Pois essa é a base da nossa história. Em Números 24, quando Balaão viu as tribos de Israel, ele subiu um monte e lá de cima teve aquela visão dos acampamentos, da organização deles, cada um com a sua bandeira no seu lugar, extremamente bem distribuídos sobre o deserto, com o céu aberto em cima da cabeça deles, aquela nuvem, a coluna de fogo. Balaão disse que não tem como amaldiçoar e ele começou a abençoar o povo de Israel, que era o contrário do que ele deveria fazer, porque ele foi pago por Balaque, rei de Moabe, apoiado por Midian, para poder amaldiçoar o povo de Israel. Balaão não consegue fazer isso e ele começa a falar muitas bênçãos para o povo de Deus. Ele diz, inclusive, que vai vir a estrela de Jacó, que a gente sabe que é Jesus, e que golpearia Moabe. Israel estava andando com Deus, estava se santificando, estava limpando a sua vida. Então nenhuma maldição podia alcançar eles. Deus só estava permitindo palavras de bênção chegar sobre o povo. Mesmo assim, Balaão é chamado de falso profeta. Então, se as suas palavras estavam corretas, por que ele recebeu esse título? Judas, explicando sobre essa história, fez uma comparação entre Balaão, Corá e Caim, dizendo que eles amaram o lucro. Caim seguiu um caminho cheio de violência. Balaão seguiu o seu engano e Corá seguiu a sua revolta, a sua contradição. Balaão queria muito ganhar aquele dinheiro desonesto. No coração dele, ele queria amaldiçoar o povo para poder ganhar aquele dinheiro. Paulo, quando escreveu a segunda carta para a igreja de Tessalônica, explicou que esses profetas que tentam enganar o povo, na verdade, não conhecem o amor de verdade. E essa é a principal marca de um falso profeta. É uma pessoa sem amor. Mesmo que entregue uma mensagem correta da parte de Deus nas suas palavras, não consegue transmitir isso em amor. Existem falsos profetas que às vezes vão corrigir uma pessoa, dar uma palavra mais dura de exortação, mas são muito mal educados, fazem isso expondo a pessoa, com ódio no coração, não conseguem conduzir essa pessoa para o arrependimento, para a convicção do pecado, não conseguem ensinar em amor. Então o aprendizado que está sendo passado está distorcido, está errado, como se Deus estivesse com raiva da pessoa, mas não, foi o mensageiro, estava sendo falso com a pessoa. Na história de Balaão a gente aprende que um falso profeta não é só aquela pessoa que vai falar uma profecia ou uma palavra de Deus de forma errada. Algumas pessoas transmitem a mensagem correta, porém sem amor, com desrespeito, com ódio, com raiva. E isso também é um falso profeta. Só querem o lucro do seu rebanho, só querem o que os seus filhos ou liderados podem lhes dar. É interessante que um verdadeiro profeta conduz a pessoa, lidera a pessoa até a cura. Tiago escreveu sobre isso, que quando a gente compartilha as bênçãos e também as nossas dificuldades com os nossos irmãos, nós podemos orar uns pelos outros para sermos curados. Então, o resultado da nossa boca, da nossa oração, deveria ser cura.
Esse é o resultado de um verdadeiro profeta, aquele que consegue fazer a pessoa avançar, sair do lugar em que está e prosseguir com o Senhor. Inclusive, esse foi o erro final de Israel. Depois que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, ele deu uma dica para o rei de Moabe, dizendo: Balaque, nenhuma maldição vai cair sobre eles, porque Deus está cuidando deles. Mas, se a gente fizer eles pecarem, então Deus vai ter motivo para poder castigar eles, castigar o povo de Israel. E foi isso que eles fizeram. A Bíblia diz que Israel começou a passar muito tempo em Sitim, mais do que o normal. Eles quase queriam morar naquele lugar que eles estavam somente acampados por um tempo. Eles não avançaram, não continuaram caminhando, se acostumaram. E por isso, Balaque, o rei de Moabe, teve a oportunidade de enviar filhas do seu povo, moabitas, para se prostituir com os filhos de Israel. E você já sabe o que acontece nessas situações. Começou mais uma praga no meio do povo, e dessa vez 24.000 pessoas morreram. E vários líderes ainda foram enforcados. Não dê lugar para o Satanás. Resista ao diabo e fuja do pecado. Continue caminhando no propósito que Deus colocou na sua frente, para que, por se acostumar a viver sem caminhar em direção ao seu propósito, o inimigo encontre uma oportunidade para ficar enviando mais tentação e tentação sobre a sua vida. Porque se você estiver caminhando com Deus, você só vai ter oportunidade de ser abençoado e de ter revelação de quem é Jesus e como ele vai se revelar nas próximas gerações. Ele é a estrela da manhã, a estrela que Zacarias viu com cura em suas asas. Ele é Jesus, marcado pela estrela que o povo do Oriente viu e veio adorar. Ele é o sol da justiça que vai brilhar nos novos céus que Deus está construindo. Seja um verdadeiro profeta, que entrega a mensagem do Senhor com amor. No episódio dessa semana tem 24.000 pessoas morrendo e a gente vai ver como tudo isso vai acabar no próximo episódio. Mas antes da gente ir para lá, se você gosta desse conteúdo, deixa seu like e ativa o sininho para sempre receber as notificações dos próximos estudos. Que Deus te abençoe e te dê Shalom.